Glória a Jesus. Versículo é o de número 4, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos repetir todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Ficou lindo. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Jesus. Essa verdade está no teu coração. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Jesus. Amados irmãos, quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, nós sabemos que quem registrou este livro foi Moisés. E estudando um pouquinho, observando algumas coisas neste livro, que nós vamos observar, a princípio aqui, o nome original deste livro, Devarim. E o nome Devarim, justamente palavras. Quando você olha no início do livro, você vai ver, essas são as palavras. Então, ali já revela o nome do livro. Devarim. O nome Devarim é uma junção, né? Porque Davar e a terminologia fala de pluralidade. Então, você vai ver Devarim, as palavras. Quando Moisés ele vai escrever este livro, ele está ali nas campinas de Moabe, e ele escreve para a geração que nasceu no deserto. Nós sabemos que eles passaram 40 anos peregrinando, então, segundo a história, esse livro foi registrado já no final dessa peregrinação, desses 40 anos. Então, nós sabemos que dentro desses 40 anos, uma nova geração nasceu dentro do deserto. Havia uma promessa para o povo hebreu, a terra prometida. Porém, nós vemos dentro do contexto histórico toda aquela situação de murmuração que o povo, sem compreender, nós não compreendemos muito bem por que tanta rebeldia, né? Por que tanta rebelião do povo. Embora o texto sagrado vai nos trazer uma luz, quando diz que quando eles saíram do Egito, com eles saiu uma mistura de gente. E essa mistura de gente que saiu, muito provavelmente, estava o povo contra Deus. Naquele episódio do bezerro de ouro, quando Moisés foi chamado por Deus para o monte, ficou ali, e eles acharam que Moisés tinha morrido. Então ali começaram, nós precisamos de um Deus, construir um Deus, e ali deram ouro, deram prata, que eles trouxeram do Egito, que já era consagrado para o tabernáculo. Eles colocaram para construir aquele bezerro de ouro. Então nós vamos ver esses altos e baixos do povo hebreu dentro do deserto. É interessante isso, porque Deus os tira da terra do Egito, um território politeísta, e o Senhor queria se revelar. Quando Deus os leva para o deserto, existe um propósito. Deus não leva os hebreus para o deserto só por levar. Existia um propósito. E um dos propósitos de Deus era se revelar a eles. Porque o Deus da Bíblia, o Deus eterno, Ele é um Deus relacionável. Ele procura se relacionar com o homem. Você vai ver isso já no Gênesis, quando o Senhor vem visitar Adão todos os dias à tardinha, Deus vem ter com Adão. Então Deus vem desenvolvendo relacionamento com o homem desde o início. Não é porque Deus é carente, não. É a graça de Deus já manifestada, dando ao homem a oportunidade de conhecê-lo de perto. Após a queda do homem, óbvio que esse relacionamento foi quebrado, essa aliança foi quebrada. Mas nós vamos ver que mesmo após o pecado, Deus ainda vai construir uma ponte
vai construir uma forma de um homem ter novamente esse contato, esse relacionamento. Nós vamos ver quando Deus chama Abraão, faz uma aliança, dali Deus quer levantar um povo que seja referência. O povo que ele diz e quer fazer desse povo reis e sacerdotes. Então o que Deus quer fazer desse povo que sai da linhagem de Abraão, quer fazer deste povo uma referência para a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém o povo não compreende isso. Mas dentro de toda essa trajetória triste, eles vão então dentro do Egito se multiplicar. Deus vai então agora dentro da promessa, porque o que Deus promete, Ele tem responsabilidade. Quem sai do propósito somos nós. Deus continua no mesmo lugar. Deus continua fazendo a mesma coisa. Somos nós que saímos do propósito. Então o que Deus vai fazer? Deus vai promover mais uma oportunidade do povo se encontrar com Ele. Porque quando nós analisamos essa questão do relacionamento de Deus com o homem, nós vamos entender que o homem nunca busca a Deus. O homem nunca foi a Deus. É Deus que vem ao homem. É Deus que vem buscar um relacionamento com o homem. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele vai deixar isso muito claro, que não há um homem sequer que busque a Deus. O homem não busca a Deus. O homem natural não quer Deus. Essa natureza caída não quer Deus. Mas é Deus, o eterno, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua graça, que vem ao nosso encontro. E aí nós entendemos, segundo o escritor aos Hebreus, que ele falou antigamente pelos profetas, pelos pais. Hoje nos fala pelo Filho. Mas nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos ver Deus levantando profetas, Deus levantando homens cheios do seu Espírito. Ele vai dotar esses homens de inteligência para serem uma ponte, para serem uma voz dele aqui na terra. E dentro do livro do Êxodo, nós vamos ver Deus, então, uma vez mais, promovendo esse encontro com o povo hebreu, aonde ele levanta então Moisés, ele esconde Moisés dentro do palácio de Faraó para um propósito. Moisés dentro do palácio não está ali tirando férias. Deus está forjando Moisés, porque Moisés, Deus ia usá-lo como legislador. Para ser legislador, ele precisava aprender sobre leis, sobre códigos penais e coisas desta área. Então, dentro do Egito, nas faculdades do Egito, ele aprendeu todas essas ferramentas. Ele recebeu todas essas ferramentas de liderança. Então, quando agora Deus chama Moisés para tirar o povo de dentro do Egito, ele chama um homem que, independente de ter passado 40 anos em Midian, o que ele aprendeu ele não esqueceu. Até porque se foi Deus que permitiu, o próprio Deus ia trazer na mente de Moisés aquilo que ele aprendeu. E aí então ele tira o povo sai do Egito e entra para o deserto. Deus os leva para o deserto com propósitos. E um dos propósitos era trazer libertação. Porque você vê que no Egito, eles fizeram a festa da Páscoa, a Pessah. A festa da Páscoa fala de ser liberto de cadeias. É uma libertação geográfica. Eles saem, eles são retirados, eles passam, eles recebem livramentos. E dentro do deserto, eles deveriam celebrar a festa. E essa festa, Shavuot, fala de libertação. Deus tirou-os de dentro do Egito, e no deserto Deus ia tirar o Egito de dentro deles. Então existe um processo de Deus na vida desse povo, porque Deus conhecia o coração desse povo. E é lá dentro do deserto, então,
que Deus vai chamar Moisés e vai começar a revelar a Moisés as suas leis, lá no Monte Sinai, no monte de Deus, aonde o Senhor já havia se manifestado. Deus vai chamar o seu povo, capítulo 18, 19, ali do Êxodo, você vai observar que Deus chama o povo. Deus vai dizer: Moisés, chama o meu povo para se encontrar comigo no monte. Em 3 dias, eles têm que subir o monte por etapa, com reverência, com limites. E aí então eles estão subindo o monte. Só que quando eles estão subindo o monte começa a fumegar, o monte começa a balançar, o monte começa a tremer. Por quê? Porque o eterno Deus estava descendo no monte, e Deus se manifestava assim, com relâmpagos, trovões, fumaça, e Deus se manifestando, e o monte não suportava a presença, e começava a balançar. Quando o povo ouviu voz de trombeta, fumaça, relâmpago, e o monte balançando, eles olharam e disseram: Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco. Fale você com Deus, e Deus fale contigo, e tu transmite para nós. E ele diz: e nós obedeceremos tudo. Só que quando eles dizem isso e rejeitam o encontro do eterno com eles, Deus então diz: o povo não vai subir, mas Moisés, você vem para a nuvem. E Deus chama Moisés para dentro da nuvem. Moisés entra dentro da nuvem, e lá ele fica, e Deus vai se revelar a Moisés, e vai revelar a sua lei, e a sua lei agora vai para a pedra. Quando você olha o livro do Devarim, o livro do Deuteronômio, você vai observar muitas coisas aqui. E já avançando um pouquinho, já que estamos falando de Moisés dentro da nuvem, no capítulo 33, Moisés, ele vai relatar o que ele viu. Porque no capítulo 33, Moisés já está no final do seu ministério, já está no final da sua vida. Deus já está perto de levar Moisés. Então Moisés, escrevendo a lei, tudo aquilo, ele vai dizer o que ele viu. E ele diz: eu vi, aleluia, eu vi vindo do céu. E ele viu na mão do eterno uma lei como que de fogo, que queimava, e os anjos estavam com ele. E ele via com aquela lei de fogo na sua mão. E aí então, qual é a revelação? Quando Deus estava descendo no Sinai, e o povo estava subindo para encontrá-lo, Deus não queria colocar a lei em pedra. Deus queria colocar a lei no coração do povo. Porque se a lei está dentro, aleluia, não há por que pecar. Eles pecavam porque a lei estava fora. O desejo de Deus sempre foi habitar dentro do homem. Quando você olha o livro do Levítico, quando Deus manda levantar a tenda, o Senhor diz: eu quero habitar no meio deles, no meio deles. Só que quando você pega o texto no original, não é no meio, é dentro. Eu quero habitar dentro deles. Então o desejo de Deus sempre foi habitar dentro do homem. Ele disse através do profeta: eu não habito em templo feito por mãos de homens. O templo que ele habita é o templo que ele construiu lá no Gênesis. Não é de ouro, não é de prata, não é de bronze, não é de pedras preciosas, mas é do material mais pobre, mais simples, de dentro, aleluia, do Éden. E o que é? Pó. O material mais simples, pó da terra. E fez o homem do pó da terra. É o templo que ele habita. Não tem aparência, não tem beleza, porque a aparência não está no templo. A aparência está no que está dentro do templo. A beleza, a riqueza não está fora. E isso se revela onde? Quando Deus revela o tabernáculo, aleluia, Mishkan, para
aleluia, Moisés, se você olhasse por fora, era uma tenda, a beleza não estava por fora, mas quando você entrava no santuário e olhava para a sua esquerda, você via uma menorá feita de ouro, aleluia. Quando você olhava para a sua direita, você via uma mesa dos pães asmos, também, aleluia, feita de um material nobre, glória a Deus. Quando você olhava para frente, você via, aleluia, o outro altar, que era o altar do incenso. Incenso, aleluia, aponta também para a oração e adoração. Aí tinha cortina, e uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava ali dentro, aonde tinha a maior representação da presença de Deus, que era a arca. E a arca era feita de madeira revestida de ouro, e a tampa, que era o propiciatório, que tem na sua raiz capará, que significa perdão, aleluia, era toda feita de ouro, era uma peça única, raríssima, oh glória a Deus, era uma peça que era feita direta e ligava aqueles querubins em cima da arca. Era uma peça riquíssima, uma peça raríssima, uma peça rara e valiosíssima, e dentro dela o cajado de Arão que floresceu, o pote de maná e a pedra, aleluia, da lei do Senhor. O que representa isso para nós? A beleza não está por fora, a beleza está dentro. E quando o sumo sacerdote oficiava, a glória enchia aquele ambiente, a fumaça enchia e envolvia o sumo sacerdote de baixo para cima, de modo que ele sumia no meio da fumaça, e a glória refletia de um lado para o outro, e refletia no chapéu do sumo sacerdote, santo para Deus, aleluia, mostrando para nós que Deus, aleluia, Ele é um Deus simples, e aquilo que é por fora, que alguém não dá nada, na verdade Deus não quer nem que ninguém dê nada por você, não precisa, porque quem te valoriza não é da terra, quem te valoriza é do céu, aleluia. Moisés, ele sai, ele vai para o deserto, Deus dá as pedras da lei para ele, e passa o tempo, 40 anos, Moisés vai escrever o Devarim. Devarim é a repetição da lei, não só, né, da lei, né, instrução, porque lei é instrução, não é só as instruções. Moisés vai falar de várias leis, leis civis, lei moral, né, família, ele vai falar de moralidade. São várias coisas que Moisés vai tratar aqui. Vai trazer a repetição dos 10 mandamentos. Porque a intenção de Moisés é fazer com que essa nova geração, incentivar essa nova geração a temer ao Senhor. E ele vai revelar os pecados da geração antiga, as rebeldias no Mar Vermelho, as rebeldias em Mara, as rebeldias em outras regiões que estavam, as murmurações, a ponto de dizer, vamos levantar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Aqui não tem nem cemitério para enterrar a gente. Rejeitaram o maná, uma murmuração terrível que aquele povo tinha. E observe bem que murmuração é algo tão terrível, Deus detesta a murmuração. Porque quando a pessoa murmura contra Deus, ela está dizendo para o Eterno, Deus, tu não sabe o que faz. Então Deus vai dizer assim, eu estou cansado desse povo, eu vou matar essa gente toda. Aí Moisés diz assim, não, Senhor, não faça isso, se tu fizer isso, o povo vai dizer o que de ti? Moisés se coloca entre Deus e o povo, ele quer justificar o povo. Sabia que ali Moisés cometeu um gravíssimo erro? Porque quando você observa dali para frente, Deus parou de falar com Moisés. Deus foi falar com Moisés lá na frente. Por quê? Moisés, irmãos, é uma figura, é um tipo, na verdade, legal de Cristo. Porque Moisés é libertador. Moisés, ele trabalha aqui, ele oficia praticamente como juiz, porque ele vai julgar, né, as tribos aqui. Ele é chamado pelos teólogos também de rei, não que houvesse monarquia, mas porque ele governava. Então alguns chamam, Moisés exercia um ofício como de um rei. Eles vão chamar Moisés é um profeta, sacerdote. Então você vê, profeta, sacerdote, rei
juiz. Então, sobre Moisés estão os 4 ofícios, virtudes que existem sobre Moisés, que aponta direto para Cristo. O próprio nome original de Moisés, que é Moshe, tem na sua raiz a raiz Machia, ungido. Então Moisés é um projeto de Deus, porque quando ele é tirado das águas, aquela egípcia diz: eu vou chamá-lo de Moisés, tirado das águas. Na língua egípcia, mas na língua hebraica é Moshe, ungido. Então havia algo específico de Deus para esse homem. Então esse homem, ele foi um grande líder, irmãos. Moisés foi um grande líder, um líder ousado, porque um dia Deus falou: olha, vai com esse povo, eu vou enviar o meu anjo. E Moisés parou no meio do caminho e disse: eu só saio daqui se o Senhor for. Se o Senhor não for, eu não vou. Ele era um homem, ele era um líder ousado. Ele entendia que ele só ia prosperar se a presença do Eterno estivesse com ele. Ele era ousado. Ele já tinha visto tanta coisa, tanta glória. Ele diz para Deus: Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero te ver face a face. Eu ouço a tua voz, o Senhor fala comigo. Nós temos um relacionamento que a Bíblia diz: Deus falava com Moisés como quem fala face a face. Aleluia. E Moisés diz: eu quero ver o teu rosto. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, quem me vê morre. Porque a santidade de Deus mata. A santidade de Deus mata essa natureza caída. Quando Cristo morre por nós na cruz do Calvário, Ele nos justifica. Ele nos torna inocentes diante de Deus. E é o sacrifício, sangue derramado, que nos permite estar aqui clamando e adorando e chamando o nome do Eterno, o nome de Hashem, o nome de Adonai, nessa noite. E não sermos consumidos pelo seu fogo e a sua ira. É o sangue derramado na cruz. É a justificação que recebemos em Cristo. É o manto do Cordeiro sobre nós. É a graça derramada, oh glória, que nos faz adorar, que nos faz glorificar e ter liberdade de entrar hoje no Santo dos Santos. Moisés, um grande líder. Aí Moisés traz toda essa questão das leis, né, de testemunhos, sacrifícios, cerimoniais, né? Ele vai falar sobre ordenanças, sobre responsabilidades civis, sociais, sistemas jurídicos, leis criminais, litígio, né, moralidade, justiça social. Você vai ver esse capítulo 5, aí você vai ver no versículo 12, 16. Eu não tenho como ler aqui, né, os textos. Se você ler o livro de Devarim, você vai ver tudo isso. E aí, voltando um pouquinho no capítulo de número 6, ele vai trazer essa revelação do Shema, o Shema de Israel, onde Deus, né, através de Moisés, e diz que o Shema, irmãos, o Shema não é qualquer coisa não. Na religião judaica, o Shema é algo importantíssimo. Eles recitam sempre o Shema. E quando você vai ver, é uma oração que eles fazem. E essa oração revela revela que Deus é único, monoteísmo, que existe só um Deus. Quando ele diz: o Senhor nosso Deus é único. Então a revelação aqui é Deus, o Eterno, Hashem, como eles dizem, Adonai, é único. Não existe outro Deus. Não existe um Deus mais fraco. Não existe uma guerra de deuses. Isso é mitologia, isso é mentira. Deus não tem adversário, aleluia. Não há ninguém que bata de frente com o Eterno. Oh, glória a Deus. Ele é único. O que passa disso é criatura. Tudo foi criado por Ele, porque Ele é eterno. Oh, glória. E aí esse texto vai falar justamente que Ele é único. Vai apresentar essa questão do monoteísmo, porque Deus queria se revelar ao povo no deserto. Então essa geração que estava agora ali precisava entender isso. Por quê? Porque eles iam entrar numa terra pagã, numa terra onde o povo era idólatra.
numa terra onde havia imagens de esculturas que eles chamavam de Deus ou de deuses. Então o povo precisava internalizar isso. Shema, a palavra Shema não é simplesmente ouvir. Shema significa internalizar. Quando o Senhor, através de Moisés, diz: ouve Israel, Shema Israel, internaliza isso. O Senhor Adonai, Ele é único. Porque se eles internalizam essa verdade, aleluia, eles vão entender que tudo aquilo que tinha em Canaã, naquela terra, era tudo mentira, engano. Aquilo não era Deus, aquilo não fazia nada, aquilo era só imagem que eles adoravam como se fosse Deus, mas quem estava envolvido ali era Satanás e seus demônios. As manifestações eram diabo, demoníaca. Então Deus diz: internaliza, Israel, isso. Só existe um Deus, e o único Deus é o vosso Deus, é Adonai. Aleluia. Aí aqui o texto, Elohim. Elohim é o único Deus. Quando você pega essa palavra Elohim, irmãos, eu lendo, orando, falando com o autor, porque tem às vezes alguns textos, meu Deus do céu, você vai aqui, você vai ali, mas tem que ir ao autor, né? O autor abre a nossa mente. Quem é o autor? É o Espírito Santo. E aí, lendo, relendo, meditando, orando, o Espírito Santo trouxe algo à minha mente, ao meu coração. Porque a palavra Elohim, ela está no plural. Os teólogos, os estudiosos sabem disso. Quando você traduz ao pé da letra a palavra Elohim, vai sair deuses. Deuses. Por quê? Porque ao pé da letra a tradução é deuses. Por quê? Por causa dessa terminologia, desse sufixo in. Sufixo in, na gramática hebraica, fala de pluralidade, de plural. Então vem Elohim, então seria deuses. Eu falei: Senhor, tem alguma coisa aqui que não está batendo. O texto diz: eu sou único. Como é que é pluralidade? Aí você vai para a teologia, e os teólogos vão dizer que aqui aponta para a trindade, ou para a triunidade. Beleza, amém. Só que eu falei: Senhor, mas tem alguma coisa a mais. Aí o Espírito comunicou algo ao meu espírito. A palavra Elohim, essa terminologia aí que fala de pluralidade, aponta, o Espírito Santo colocou exatamente isso, aponta para o caráter de Deus. Como assim? O caráter de Deus é revelado nas Escrituras pelo seu nome. As Escrituras vão revelar nomes, são vários nomes, e alguns deles você conhece. Já ouviu falar em El Shaddai? Você já ouviu falar em Rafá? Você já ouviu falar em Shalom? Você já ouviu falar de Sevaot? Você já ouviu falar? São nomes de Deus revelados nas Escrituras. E esses nomes apontam direto para o caráter. Olha o que o Espírito Santo, eu vou aplicar, tá? Teólogos, eu vou aplicar. Aleluia. Esse in aqui, essa pluralidade aponta para esses nomes, para esse caráter de Deus, que revela, aleluia, não são vários deuses, Ele é o único Deus, mas os nomes de Deus revelam então quem Ele é. O tema é: eu sou Deus, não é? Não é isso? Único Deus. Aí tá, único Deus, mas que Deus é esse? Quem é esse Deus? Aí alguém me disse que Ele é o Criador, alguém me disse que Ele é o Redentor, alguém me diz, mas quem é? A Bíblia revela quem Ele é, a Bíblia revela o seu caráter, a Bíblia revela a sua personalidade, a Bíblia revela através dos seus nomes. Glória a Deus. Aí você vai entrando nas Escrituras e você vai entendendo quem é Elohim, que é revelado primeiramente lá no livro do Gênesis. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Aí você traduz e vai dizer deuses. Não, não é Deus, é Deus.
Ele se manifesta como Deus criador, lá no início, oh, glória a Deus. Aí você olha para as escrituras e você vê, por exemplo, no Gênesis 17:1, você vai ver a palavra El Shaddai, que é revelada para Abraão. E a palavra El Shaddai, ela dá a ideia daquele que alimenta, porque ela vem de uma raiz chamada Shad, que significa seios que alimentam. Quando você olha no livro de Jó, você vai ver por várias vezes a palavra Shaddai. 18 vezes aproximadamente a palavra Shaddai. Revelando o quê? É o que está revelando no texto. É que o que alimentou a fé de Jó foi Shaddai. Shaddai sustentou Jó. Shaddai é todo-poderoso. O todo-poderoso alimentou. O todo-poderoso sustentou. Quem Ele é? Ele é aquele que sustenta. Quem Ele é? Ele é aquele que é todo poderoso. Aí você olha para o livro do Gênesis 22:14. Você vai ver aquele que é Jiré. El Jiré. Aleluia. E Deus revelou novamente para Abraão. Quem é Jiré? É aquele que provê. Lá no monte Deus revela para Abraão. Aquele que provê. Quem é Deus? Quem Ele é? Ele é o provedor, oh, glória a Deus. O que você precisa? Ele é aquele provê aonde você não tem nada. É por isso que às vezes você olha assim, e aí existem muitas experiências, né? Às vezes você tem que pagar a conta, o cartão venceu, e você diz, Jesus, não tem nada. De repente acontece um movimento na terra, acontece um movimento no céu, e alguém chega para você e diz assim, olha, Deus mandou te dar isso aqui. Quem nunca passou por isso? Ninguém nunca passou por isso aqui, gente? Meu Deus. Muitas vezes. Não é? Você ora, apresenta, Ele é Jiré. Você não tem de onde tirar. Mas Deus é aquele que tira, daquele que tem e dá para quem não tem. Porque Ele é o dono, aleluia. Olhe para alguém e diga, o teu Deus é dono. Ele é o dono, oh glória. Quando você olha para Gênesis 24:7, você vai ver Elohim, Hamashemai, ou seja, Senhor dos céus. Aleluia, Ele é Senhor dos céus. Aí alguém quer levantar uma imagem de escultura e dizer que é a rainha dos céus, quando diz que Ele é o Senhor dos céus. Quem é Ele? Quem é Elohim? Quem é Deus? Ele é Senhor dos céus. Ele manda no primeiro, no segundo, no terceiro céu, porque os céus são obras dele. Ele criou os céus, aleluia, Ele criou os céus. Aí você olha Gênesis 21:33, você vai ver o Elolam, o Deus eterno, é o único. Ele é o único e Ele é eterno, Ele não foi criado, Ele é criador. Ele já existia antes de tudo, Ele já é, Ele não era, Ele não será, Ele é Deus, Ele é eterno. Gênesis 24:3, você vai ver Elohei Hatz, Deus da terra, Haaretz, Deus da terra. Ele é Deus do céu, mas Ele é Deus da terra. Aleluia. Olha para alguém em nome de Jesus, interage com essa pessoa e diga, não se preocupe com nada. Ah, está muito fraco. Entrou aqui estressado, preocupado. Olhe para alguém, não se preocupe com nada. Diga, Elohim. Elohim, diga, Elohim é Deus do céu, mas também é Deus da terra. Aleluia! Ele traz as coisas do céu para mim, mas também traz as coisas da terra, se necessário for. Ele é Elohim, Deus do céu. Ele é Deus da terra. Você pode glorificar o nome dEle. Adonai Ish Melecham. Em Êxodo capítulo 15, versículo de número 3. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Meu Deus. Você está em guerra? Você entrou aqui debaixo de guerra? Chama para Elohim. Ele é Senhor, varão de guerra. Varão de guerra. É por isso que crente não perde. É por isso que a igreja já entra numa guerra vencedor, porque o Senhor da igreja, Ele é varão de guerra. Êxodo 15:26, é Rafa, você conhece o Deus que sara. Rafa não fala
corpo, mas também cura a alma, as emoções. Talvez você entrou com as suas emoções quebradas aqui nessa noite. O Elohim Rafa, que a falta aqui para restaurar, para alinhar as suas emoções. Você precisa estar alinhado, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é coisa muito grande. Você não pode estar desalinhado, não. Você não pode estar duvidoso, não. Olha para essa pessoa, pega na mão dela e diga: Deus vai alinhar tuas emoções. Aleluia. Dias difíceis, dias de adversidade, dias complicados, aleluia, mas Rafa está conosco, aleluia. Adonai, Adoni, Deus dos deuses. Deuteronômio 10, 17. Aí eu li, Deus dos deuses, Senhor. Aí você pega a palavra Adoni, Deus dos deuses. Você vai pegar novamente o sufixo in. Então quando você pega Adon, essa raiz vem de Adon, Senhor, que é Senhor. Então a tradução, eu acredito, mais fiel aqui seria senhores. Fala da soberania. Ele é Deus dos senhores, ou seja, Deus das autoridades. As autoridades estão abaixo dele. Ele é Senhor das autoridades, Senhor Ele é Deus dos senhores dessa terra, dos governos dessa terra. Gente, o homem pensa que manda. Você vê como os homens são arrogantes e orgulhosos, porque nós temos o maior governo, porque nós temos as armas, porque nós temos as bombas, né? Porque a gente manda e desmanda, porque a gente vai controlar a população da terra. Como o homem é arrogante, como o homem é vaidoso, com um sopro. Tiago vai dizer que a nossa vida é um sopro, um vírus, né? Acaba com a vida, com essa vida aqui que a gente acha que é muita coisa. O homem não manda em nada, quem manda é o Senhor dos senhores, o Deus dos senhores. Oh glória, é Ele que manda. E a humanidade pensa que está abafando, né? Só que estão sendo conduzidos pelo Senhor para o grande dia. O grande dia do acerto de conta está chegando. O grande dia do acerto de contas. O Senhor, o Deus dos senhores, fala da sua soberania. Deuteronômio 10, 17. El Gadol, Deus grande. Teu Deus é grande. Aleluia. El Tzadik, Deus justo. Isaías 45, 21. Aleluia. El Deot, Deus da sabedoria. Você está precisando de sabedoria? Elohim, chama por Ele. Ele é o Deus da sabedoria. Ele te dá sabedoria. Ele te dá sabedoria para administrar seu tempo, suas finanças, sua família, seu ministério. A sabedoria vem dele. Aleluia, porque você é dele. Você foi comprado. A Bíblia diz que foste comprado por um bom preço. E a expressão que se usa, comprar, é compra. É compra. É como se fosse lá na venda, paguei, é meu. É uma linguagem de mercado mesmo. Então nós temos um dono. Aleluia. Gente, ninguém toca em você se ele não deixar. Eu tenho um dono. Para de ficar desesperado. Para de ficar apavorado. Ih, vai dar tudo errado, nada. Você tem um dono. E se as coisas não estão andando muito bem, pare e observa. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus está forjando teu caráter para alguma coisa. Deus está te conduzindo à estatura de varão perfeito. É dentro desse vento, é dentro desse vale. A gente precisa entender que é Deus que rege a nossa vida. Não são os homens, não são o governo, não é o sistema. Aleluia. Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é justo. Ele nos dá sabedoria. O de Sevaote, Crônicas 11, 9, quando Davi vai à guerra, o Senhor fala para Davi, né, que ele vai à frente. É o Senhor dos exércitos, vai à frente. Isaías 6 também vai revelar esse caráter, né, esse atributo de Deus, que é o Senhor dos exércitos. Gente, tem muita coisa. Deuteronômio 7, 9, é o Neema, Deus fiel. Aí você vai ver esse Deus fiel aqui, Neema, está ligado
A palavra emuná é justamente fidelidade. Então, Ele é um Deus que é fiel. Que coisa linda. Nosso Deus, Ele é fiel, gente. Ele não te chamou para te fazer perder. Ele não te chamou para você ficar envergonhado. Não, Ele não te chamou para você ver você humilhado, pisado. Ele é um Deus fiel. A promessa que Ele te fez, aleluia, pode parecer jargão, mas não é não. A promessa que Ele te fez está de pé. Só você pode impedir essa promessa, se desviando do propósito. Mas como eu disse no início, Deus continua no mesmo lugar. A promessa continua valendo, porque Ele é fiel. Olhe para alguém e diga isso: teu Deus, Ele é fiel. Aleluia, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Meu Deus, Ele é eterno. Aleluia, que coisa profunda. Não temas, igreja. O teu Deus é soberano. Aleluia. Aí você vai no livro de Êxodo 17:15. É o Nissi, nossa bandeira. Ram, Nissá, sublime, Boré, Criador. Harum, né, misericordioso. Meu Deus, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós. Ele é misericordioso e vai desenvolvendo. Kadosh, Ele é o Deus Santo. Isaías 6, Shalom, Ele é paz, e paz não é apenas paz. Jesus disse: eu dou a minha paz. A paz de Cristo é diferente da paz do mundo, é bem-estar, é prosperidade. Deus está derramando a sua paz. Talvez você entrou aqui em guerra, você entrou aqui meio vacilante, meio sem saber o que está acontecendo. Deus está dizendo: receba a minha paz. Ou olhe para alguém e diga: receba shalom nessa noite. Receba shalom, receba prosperidade. Aleluia, receba bem-estar, receba sabedoria, porque a palavra shalom, ela é extensa, não é qualquer coisa não, é algo grande. Oh, glória a Deus, é o chamar. Deus está ali, enquanto você está aqui adorando, Ele está lá na tua casa, Ele está agindo no teu trabalho, Ele está agindo no teu emprego. É o teu Deus, é Elohim, é o Deus único. Deus está ali, Deus está agindo. Shofet Sadik é o Deus justo, é o justo juiz. Jeremias 11:20, aleluia. Salmos de números 46 vai revelar, quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, ele vai dizer: Elohim lanu masher vaoz, aleluia. Deus é nosso refúgio. O salmista já revela aqui: Deus é o que, salmista? Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro. Salmos 46 revela mais atributos de Deus, mais o caráter de Deus. Ele é refúgio, você não está desamparado. Ele é fortaleza, ninguém te atinge. Oh, glória a Deus, você está guardado. Gente, que coisa poderosa, irmã. Que coisa poderosa. Para que temer, varão? Para que ficar apavorado? Para que ficar temendo sistema, governos? Elohim é o único. E Ele está acima de tudo isso. E Ele se manifesta, Ele se revela para nós. Não temas, não temas. Não retroceda por causa de uma luta, por causa de uma perda, por causa de um luto. Até porque, gente, todo mundo vai morrer um dia. Mas até no meio do teu luto, Ele é aquele que te consola. Oh, Ele é aquele que te levanta. Ele é aquele que alegra teu coração, porque a alegria de Deus excede tudo isso aqui que é terreno. Aleluia. No meio do luto você consegue adorar. No meio de um luto você consegue cantar, porque a alegria do céu, oh, glória a Deus, inunda você de dentro para fora. O Salmos 68, versículo 20, é um salmo lindo, que ele vai trazer ali a profecia sobre o Mashiach. E o último nome que eu quero apresentar aqui é o El Yeshua Tenu. El Yeshua Tenu. Essa raiz vai direto para o Mashiach, para Yeshua, porque a raiz aqui,
Este salmo vai apresentar, né, o ministério de Jesus, quando ele levou o cativo o cativeiro. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, foi assunto ao céu. E disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O nome Yeshua, Tenu, vem da raiz Yash, que significa salvar, livrar, socorrer. Este radical está presente no nome Yeshua. Aí quando você pega tudo isso aqui que já foi falado aqui, você vai entrar justamente no ministério de Yeshua, no ministério do Mashiach. Aí volta lá atrás de Moisés. O nome Moisés, a raiz é Mashiach, ungido. Moisés é um tipo legal de Cristo. Deuteronômio 18 vai falar sobre isso. Ele diz: e levantarei um profeta semelhante a mim. E é ele. Aleluia. Vamos abrir aqui, gente. Vamos ler esse texto. Capítulo 18. Aleluia. Capítulo 18, Deuteronômio. Diz a palavra do Senhor, versículo de número 15. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu. A ele o quê? O quê? A ele ouvireis. Moisés aqui, ele se antecipa à história, profeticamente, ele sai do cenário. Aleluia. E ele diz: vem um profeta aí. Eu me lembro de João Batista, que coisa linda. Como uma palavra se conecta, né? Vem um aí ele pode dizer que é maior do que eu. A ele ouvir. Deus vai levantar quando ele diz igual a mim, é por causa justamente das virtudes e do ofício. Rei, profeta, sacerdote e juiz. Por isso que ele diz igual a mim. Moisés em nenhum momento está querendo tomar o lugar do Mashiach. Não. Até porque ele não podia salvar ninguém. Ele precisava de um salvador. Ele não entrou na terra. Você vai ver no finalzinho do livro de Deuteronômio que ele não entrou na terra. Mas lá em Mateus vai revelar. Quando Jesus aparece no monte da transfiguração, quem aparece? Elias e Moisés. Aleluia. E aí o que acontece? Elias some, Moisés some e fica quem? Yeshua. Por quê? Porque a lei se cumpre nele. Oh, glória a Deus. O ministério profético está sobre ele. Os profetas falaram sobre ele. A lei falou sobre ele. Porque no início a lei era falada, era lei oral, era revelada. Depois ela foi para a pedra. Mas João vai ter a revelação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia. Ele diz: e vimos a sua glória. O verbo se fez carne. Lá embaixo ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aí quando você vê a lei, o que você vê? Aleluia, você vê a palavra falada no Gênesis. Ele diz lá no princípio, o verbo, a palavra se fez carne. Ela se fez carne, ela se manifestou, aleluia, ela encarnou a palavra que saía da boca de Elohim, a palavra que saía da boca de Elohim, ela encarnou, ela se fez carne, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João vai ratificar isso na sua primeira epístola, quando ele diz: eu escrevi daquilo que vi, daquilo que ouvi, a palavra viva. De quem ele escreveu, irmãos? Ele escreveu de Jesus. Ele escreveu do Cristo. Ele diz: eu escrevi, ele é a palavra viva. A palavra sai da pedra, aleluia, e ela encarna em Cristo Jesus. É por isso que a lei se cumpre nele. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Oh, irmão, você pode adorar o Senhor. Meu Deus, que plano de salvação. Que obra gloriosa.
E Deus comunica a nós todas essas verdades na sua palavra. Na sua palavra, a Bíblia pela Bíblia, na sua palavra, Ele revela, aleluia, todas essas verdades. Não tem por que ter dúvida, não tem por que temer, já está revelado. Isso não é uma nova revelação, não, irmão, está revelado, ó, já está revelado há muito tempo, aleluia. É o Senhor que tira as escamas dos nossos olhos, para a gente enxergar as verdades que já estão reveladas. E aí a gente vai para onde? Para o ministério de Jesus. Porque Jesus, certa feita em impasse com os judeus, olha o que ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí alguém vai dizer: tu não tem nem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Ninguém entendia a visão terrena. Aí você olha para o texto sagrado, você vai ver quando Moisés foi, voltando lá: Senhor, o que eu vou dizer para o povo? Diga que o eu sou me enviou. O nome do Eterno é revelado como eu sou. Só que eu sou aqui não é simplesmente eu sou. Na verdade, você puxa isso, vai destrinchando. O sentido é: eu serei o que serei. Eu serei o que você precisa que eu seja. Aí entra Elohim. Pegou aí, varô? Está comendo tudo que eu estou vendo. Aí se revela Elohim. Eu serei o que vocês precisam. O que vocês precisam? Que eu seja Shalom? Que eu seja Rafá? Que eu seja Tsevaot? Que eu seja Hanum? O que vocês precisam? Aleluia. Eu serei o que vocês precisam que eu seja. Então o nome de Deus é eu sou. Eu sou. Diga: eu serei o que serei. Aí Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está revelando assim: eu sou Deus, o Deus encarnado. Meu Deus. Deus, ele se revela no céu para a terra. Mas ele desce à terra para ter com o homem, na pessoa de Cristo Jesus, nos religar à eternidade. Porque o justo, só o justo, poderia justificar os injustos que somos nós. Então ele nos justificou com a sua justiça. E pela sua justiça, hoje somos diante de Deus inocentes. É por isso que a graça vem. É por isso que a glória vem. É por isso que a presença vem. Porque hoje ele olha para nós e vê o manto do Cordeiro, o manto de sangue sobre a nossa vida. O sangue de Jesus. Oh, aleluia, a nossa vitória está no poder do sangue derramado na cruz do Calvário. O Deus que se fez carne, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, há poder no sangue de Jesus. E a partir do sangue de Jesus, nós estamos aqui hoje, aprendendo esses dias, aleluia, sobre o Senhor, esses anos, na escola dominical, em estudo bíblico, Deus se revelando. É o poder do sangue que nos aproximou de Deus. Sangue derramado. Aí ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. E ele vai e começa, aleluia. E ele vai falando: eu sou o caminho, eu sou o pão vivo, eu sou a verdade. E a gente sabe que os judeus, eles têm um receio de pronunciar esse verbo na primeira pessoa: eu sou. Justamente que cai no nome de Deus. Eles têm medo de falar, eles têm temor de falar: eu sou. Eu sou um marinheiro, eu sou um engenheiro, eu sou um político. Eles têm medo, eles têm um receio por causa disso. Mas Jesus fala, porque ele pode falar, e com autoridade. Por quê? Porque ele é. Aleluia. Porque ele é o que ele é. Ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. É o Elohim. O que você precisa nessa noite? Olha para essa pessoa e pergunta: o que você precisa nessa noite, irmão? Você não disse nada, você está em silêncio. Diga: o que você precisa nessa noite, irmão? Diga: Elohim está na casa. Pregadora, como ele está na casa? Na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Eterno, o Espírito Deus, do Racodas, ele está presente aqui. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará. Aleluia. O Espírito Santo, eu disse no início aqui, o desejo de Deus sempre foi habitar aonde? Aonde, irmão? Do lado de fora? Aonde? Aí Jesus disse: Ele vos dará. Aí no dia de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo se manifestou e fez o quê? O texto diz: e todos foram
cheios do Espírito Santo. Aleluia. Ele habita não fora, ele habita dentro de nós. Gente, se na antiga aliança acontecia tudo isso, você imagina nessa nova aliança em Cristo, hein? Ele não está fora, ele está dentro. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Hashem, Elohim está contigo, na pessoa do Espírito Santo. O que você precisa é só falar com Ele, Ele se manifesta. Por quê? Porque, aleluia, a unção dEle foi derramada, a aliança está firme. Então não é autoridade de homem, é autoridade de Deus. Ele deu uma autoridade à sua igreja, Ele deu uma legalidade à sua igreja, porque Ele deu santidade à sua igreja, e santidade confere autoridade. A igreja tem uma autoridade no mundo espiritual, para declarar no poder do nome de Jesus Cristo, aleluia, e as portas se abrem, o demônio sai, as cadeias quebram, e o nome do Eterno é glorificado. Pode levantar a tua mão e adorar o Senhor. Aleluia. Diga, Ele é único. Fala, Ele é único. Para alguém, diga, glória a Deus, Ele é único. Olhe para alguém e diga, não existe outro Cristo, Ele é único. Paulo disse, se aparecer outro Cristo, outro Espírito, outro Evangelho, despreza isso, é anátema, é demônio. Aleluia, só existe um Deus, aleluia, manifestado aos homens na pessoa de Jesus Cristo. Ele é único, a única palavra, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, é o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta, que transforma, que leva de volta até a aliança, adentro do Éden, a clamar por Ele, e a glória se manifestar. Ele é único, Ele é único. Fica de pé em nome de Jesus. Diga, Ele é único. Ah, vamos interagir, olha para alguém, diga, Ele é único. Aleluia, está frio lá fora, aqui dentro não está não, irmão. Aí Mesquita até 16 graus. Aqui deve estar quanto, hein? 45, né? Glória a Deus. Aleluia. Segura na mão de alguém em nome de Jesus. Segura na mão de alguém e diga, nosso Deus é único. Diga, não tem outro. Não tem outro. Aquilo que o povo diz, cuidado com a fulana de tal. Cuidado que botaram na encruzilhada. Cuidado que aquela outra vai vir. E aquela outra vai vir no teu marido. E aquele outro vai adorando como se fosse deuses. São demônios, demônios que estão repreendidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Declara isso nessa noite. Demônios que estão repreendidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Demônios que estão repreendidos pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Aqui não tem de retorno. Aleluia. Obrigado. Aleluia. 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 Gente, você entendeu isso? Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Permita que o Espírito Santo venha gerar isso dentro de você. Você não pode ter medo. Não tenha medo da guerra. Não tenha medo da luta. Porque o Senhor já forjou você. Ele já preparou você de coragem. Chama por Elohim. Ah, chama pelo Cristo ressurreto, que se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Chama por Ele na tua loja. Chama por Ele na tua empresa. Chama por Ele na tua escola, na faculdade, na tua vizinhança, na tua casa, no vida dos teus filhos. Chama por Ele. Esse filho rebelde quer te dar trabalho, né? Põe a mão na cabeça dele e repreende esse demônio. Deus já te deu autoridade. Aleluia. Não desista do teu casamento. Não desista. O Senhor está contigo. Ele é Deus de aliança. Ele é Deus que renova. Ele é Deus que restaura. Ou escolhe uma pessoa para você orar. Ore com alguém aí em nome de Jesus. Eu sinto que tem gente que está querendo orar. Aleluia. Então escolhe uma pessoa aí. Ô glória. Ô glória, se quiser sair do teu lugar, fica à vontade. Se não quiser, escolhe alguém do teu lado. Vai de 2 em 2. De 2 em 2 e comece a orar, comece a clamar.
pelo Cristo ressurreto, pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, oh, pelo Deus único, Elohim, Elohim, o Deus único, o único que é Deus. Para de ter medo. Talvez você saiu daquela religião estranha e alguém está querendo colocar medo em você. Oh, se você não voltar, vai acontecer isso. Vai acontecer nada. A maldição já foi quebrada pelo poder do Cristo na cruz. Vai, escolhe uma pessoa para você orar. Escolhe aí, gente. Compartilhe comunhão com alguém. Você está ouvindo o que eu estou falando? Dá para ouvir aí atrás? Escolhe uma pessoa para você orar. Comece a orar com esse crente. Comece a orar, você não sabe como ele entrou aqui. Você ora por ele, ele ora por você. Pede Espírito Santo. Homens de Deus. Homens de Deus. Ore. Homem de Deus, há um convite do céu, há um convite do céu para uma intimidade maior. Tem uma unção sendo derramada. Há uma unção sendo derramada sobre a cabeça de vocês. E o varão convida para uma intimidade maior, para uma entrega maior, para um mover. Tem um mover de Deus. Existe hoje nas nossas igrejas uma crise de liderança, mas nesta noite Elohim chama, Elohim unge, unge a vossa cabeça. Ora, ora, feche os olhos e ore, 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 ore. Deus quer dar revelação, Deus quer dar norte, Deus quer dar direção, Deus quer dar mistérios, ministério. Tem um chamado, tem um mover. Oh, oh. Você pode orar e adorar. Você pode orar e adorar. Você pode adorar. Isso, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Oh, aleluia. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga isso. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, mais uma vez para terminar. Tua bondade, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser,